Exaltamos e adoramos para todo sempre o nome daquele que é o desejado de todas as nações, aquele que é o Senhor que vai voltar, o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo Nazareno, único digno de receber toda a honra e toda a glória, toda exaltação. Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de Maputo, Moçambique, o seu companheiro de oração e também do estudo da Palavra de Deus. Amados, o Senhor tem nos conduzido em uma trajetória e eu creio que a cada um que tem participado dessas ministrações, o Senhor está formatando uma visão, dando um direcionamento e, por que não dizer, trazendo para perto dele, para perto do Senhor, a cada dia, as nossas vidas. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo em que temos que aprender os absolutos de Deus. Não há tempo a perder. Não podemos nos dar o luxo de caminharmos em ignorância, em falta de instrução. Sabemos que a sabedoria ela gera força. O conhecimento gera força. Assim, no contraponto, a falta de conhecimento gera fraqueza. Somente os preparados, eles suportarão e vencerão as adversidades que a vida tem oferecido. Agora estaremos estudando na aula de número 38, dentro de um tema, Introdução à Libertação e Cura Interior. Abordagem que trazemos, inicialmente estaremos falando sobre algumas definições e também sobre os participantes. Seja, portanto, em tudo o nome do nosso Rei, Jesus Cristo Nazareno, louvado, exaltado e enaltecido. Em Efésios, no capítulo 6, versículos 10 ao 17, nós percebemos aí a armadura de Deus, que é a própria palavra de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos, veja, é uma ordem divina, é um decreto divino. Nós que temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Veja que o Senhor revela que existe uma luta, existe um conflito, existe uma peleja. E ele diz que não é contra o sangue e a carne, sim contra principados, potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso e contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Queridos, só há como vencer espiritualmente usando armas espirituais. Continuando, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então veja que a Bíblia nos revela que os dias são maus. Não há dia de glória. Os dias são maus. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e revestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E continua o apóstolo dizendo nesse texto, pelo Espírito Santo, evidentemente, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amados, falando dentro de uma introdução à libertação e cura interior, eu gostaria de chamar a atenção nesse momento para algumas definições, para que não haja dúvida. O que é libertação? Veja bem, libertação é a habilidade de expulsar demônios através do poder do Espírito Santo. Depois de orar aqui na terra, Jesus o que ele mais fez foi expulsar demônios. Cura interior, o que é?
é a obra de restauração da alma pelo Espírito Santo. Sim, em que o perdão é a chave para a cura física e para a cura da alma. Então, qual que é o objetivo principal em torno disso? É proporcionar a cada pessoa do corpo de Cristo que se reúne regularmente a tomar posse da libertação e da quebra de maldições que o Senhor Jesus Cristo já realizou na cruz do Calvário. É isso. Não é nada além disso. É tomar posse daquilo que Jesus já fez. Quem deve ser, portanto, os participantes nesse processo? Somente poderá participar a pessoa que já teve o seu novo nascimento. Não há como fazer libertação em quem não nasceu de novo. João, por exemplo, João capítulo 3, versículo 2 e 3, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Veja, Nicodemos está falando com Jesus, né? A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amados, precisamos nascer de novo. Precisamos nos converter. Outra coisa, requisitos dos conselheiros para libertação e cura interior. Quais devem ser, portanto, os requisitos do conselheiro? Primeiro, compromisso com Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, aí com alguns anos de vivência com Ele, evidentemente. Então, precisamos ter essa convicção. Entrar pela porta. A porta é Jesus. Segundo, ser uma pessoa de oração. Mateus capítulo 14, versículo 23, e despedidas das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Você tem ideia disso, amados? Jesus, nessa operação, ele orou das 18 horas às 3 horas da manhã, ou seja, 9 horas de oração na presença do Pai. Depois ele veio caminhando sobre as águas. Deuteronômio capítulo 9, versículo 25, prostei-me, pois, perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Olha o que Moisés fez, 40 dias e 40 noites prostrado na presença de Deus. Tiago capítulo 5, versículo 17, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou. Olha o detalhe, orou com instância, ou seja, com qualidade, com disposição, com firmeza de propósito, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Qualidade de oração. Queridos, não se brinca com a graça de Deus. Esse trato divino é coisa séria. Portanto, não pense você que você terá vitória nas questões mais elementares e corriqueiras que aparecem na sua vida se você não tiver firmado em Jesus Cristo. Eu sempre faço questão de frisar, não é firmado numa denominação, não é ir todos os dias no culto, não é participar de todas as campanhas, é firmado em Jesus Cristo, conhecê-lo na sua intimidade. É isso. É esta condição que nos livra de toda a malignidade desse tempo. O arsenal do inimigo, ele é poderosíssimo. Só que o Espírito Santo em nós nos coloca em superioridade. Imensurável, eu diria, em relação à fortaleza do inimigo. Amados, o segredo da vitória, o segredo da conquista, o segredo de ser abençoado, sabe qual é? É ter intimidade com o Criador. É conhecê-lo na sua intimidade. E como é que você consegue isso? Sem conhecimento profundo da palavra de Deus, esquece.
você será apenas uma pessoa religiosa. Ah, bispo, mas eu estou cuidando, eu estou trabalhando, eu estou cuidando da minha família, eu estou cuidando. Você pode ter o projeto que for e pode dar a ele a importância que quiser. Se o principal projeto da tua vida não for a palavra de Deus, não for Jesus Cristo em você, amados, você vai reclamar pela eternidade. Você vai reclamar, vai viver uma vida de miséria espiritualmente falando. Vai viver uma vida de fracassos, uma vida de cansaço, uma vida letárgica, uma vida de ansiedade, uma vida de desejar e não poder provar do melhor. E isso independe de decreto governamental, de decisão do parlamento. Isso independe do trato da família para consigo, isso independe dos amigos, dos relacionamentos sociais, isso independe da capacitação financeira ou econômica que você possa ter, do seu estilo de vida. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, só para esses. O que você prefere então? Correr de um lado para o outro, se cansar, trabalhar bastante e chega no final do mês, faz as contas e percebe que está faltando ali, está faltando ali, aqui, está faltando acolá? Você prefere ter uma vida de angústia, problemas em cima de problemas? Você parece um caminhão espiritual? Não aguenta mais a carga familiar, não aguenta a pressão familiar, não aguenta a pressão social, não aguenta a pressão financeira, não aguenta a pressão governamental, institucional. Você prefere viver uma vida assim? Ou você carregar o fardo de Jesus Cristo, que é suave e leve? Descansar no Senhor, habitar no esconderijo do Altíssimo e dizer: o Senhor é o meu refúgio e o meu baluarte, Deus meu em que confio. O que você prefere? Se você prefere o Senhor, observe bem o que está escrito em Romanos capítulo 2, ou melhor, capítulo 12. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí no versículo 2, ele entra dizendo: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos, transforma pela renovação da vossa mente, renove a tua mente. Pense como Deus pensa, não pense como a família pensa, não pensa como a sociedade pensa, não pensa como a tradição pensa, não pensa como o governo pensa, não pensa como os organismos humanos pensam. Pense como Deus pensa. Renove a tua mente. Assim, só assim, você conhecerá a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe e que essa palavra tenha trazido um efeito dínamos na tua vida, vindo de encontro com a tua necessidade e você realmente conheça e tenha prazer, evidentemente, de caminhar com esse Deus maravilhoso. O nome dele, sabe qual é? Jesus Cristo. Esse é o Deus que nós cremos e caminhamos com ele. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.